Olá pessoal, como estão vocês? E aí, fizeram as atividades da aula passada, aquela aula maravilhosa que nós tivemos, quando nós falamos de língua e linguagem? E aí, fizeram as atividades? Porque assim, hein? Falei que iria cobrar, e realmente vou cobrar. Dando uma relembrada, na aula passada nós falamos sobre língua e linguagem, né? Falamos que língua é um conjunto dos elementos que constitui a linguagem falada ou escrita. Então, a língua, relembrando para vocês, é uma construção da linguagem falada ou escrita. E a linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si, ou seja, as pessoas vão se comunicar entre si nesse processo que é chamado de linguagem. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de linguagem, aonde vamos ressaltar a linguagem verbal, não verbal e mista. Na linguagem verbal é aquela que faz o uso da palavra para comunicar algo, sendo a palavra falada ou escrita. Um pequeno exemplo vou dar para vocês aqui. Essa plaquinha, o que ela diz? O que é que vocês entendem? Aviso, água potável. Então aqui nós estamos utilizando a escrita para passar mensagem sobre linguagem verbal. Vamos dar mais um exemplo sobre linguagem verbal. Esse quadro aqui, por exemplo, nos diz o seguinte: a amizade verdadeira está em amar as semelhanças e aceitar as diferenças. Então, aqui está passando uma comunicação com uma linguagem verbal escrita. Vamos entender agora outro tipo de linguagem, a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza outro método de comunicação, que não é usado nem a fala e nem a escrita. Por exemplo, a linguagem de sinais, aquele alfabeto que nós utilizamos na aula passada, onde eu represento as letras C, I e assim por diante, certo? As placas de trânsito, o sinal de trânsito, a língua corporal, a linguagem corporal que você faz, ó, tchauzinho, ok, beleza. Também nós temos uma figura, a expressão facial, fazemos vários tipos de expressões faciais, né? Não entendi, certo? Um gesto, etc. São várias e várias formas de linguagem não verbal. Vou mostrar agora um exemplo para vocês que nós utilizamos na aula passada. Essa plaquinha quer dizer o que para vocês? Proibido fumar. Então, em qualquer estabelecimento que você chegar e que vê essa plaquinha, você pode colocar em sua mente que é proibido você fumar. Recapitulando as duas linguagens, a verbal, onde nós vemos esse exemplo, onde só tem palavras e letras, a escrita, e nós temos também a linguagem não verbal, que foi simplesmente esta placa que está representando por uma imagem. Ixi, essa é diferente. Não entendi. Imagem escrita? Vocês estão vendo? Ah, mas é porque essa imagem, ela nos traz um outro tipo de linguagem que é chamado de linguagem mista ou híbrida. É aquela que agrega os dois tipos de linguagem, tanto a linguagem verbal, que é a escrita, como a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, essa plaquinha está nos mostrando uma imagem mista, aonde utiliza os dois tipos de linguagem, verbal
e não verbal. As duas modalidades são muito importantes e utilizadas no dia a dia, tanto no que nós falamos, no que nós escrevemos, no que nós vemos, lemos, certo? Mas a que é mais utilizada é a linguagem verbal, aonde nós falamos muito, certo? Através da escrita e também através da palavra. Vamos para a atividade do dia. Observe a imagem, só a imagem, as letras não, porque fazem parte da atividade. Preste muita atenção na imagem. Quando estamos assistindo uma apresentação teatral em que o ator se expressa por mímica, uma linguagem corporal e não emite nenhuma palavra, estamos diante de qual tipo de linguagem? Verbal, não verbal ou mista? Mais uma atividade. Observe essa imagem, a tirinha. Qual é a linguagem que ela representa? Bom dia, que a paz do Senhor invada a sua manhã e o seu dia. Qual a linguagem representada nessa mensagem? Escreva a atividade no caderno e responda. Com atenção, bons estudos!